nós não poderíamos deixar de observar algo nesse capítulo, já que especialmente no Novo Testamento, esse é o capítulo que tem como assunto, foco, o Espírito, sua pessoa e sua obra. Então, se você também já fez um exercício muito simples, a palavra Espírito vai aparecer mais de 20 vezes nesse capítulo, no capítulo 8 de Romanos. Então, esse é o assunto. Nós vamos tomar um ou dois versos aqui para selecionar e direcionar então nosso tempo que temos para um aspecto muito prático e necessário para nós como povo do Senhor, filhos individuais, famílias e assembleias do Senhor. E esse aspecto é a liderança do Espírito Santo. Nós estivemos então considerando o Espírito e a palavra. Então, dando um passo mais, nós vamos repartir algo sobre a liderança do Espírito. Irmão, vamos ler antes de qualquer coisa os versos 13 e 14. Romanos 8, os versos 13 e 14. Dizem assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Verso 14, pois todos os que são guiados, e o sentido da palavra aí é liderados, conduzidos, pelo Espírito, todos que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. Na medida em que o Senhor vai alcançando lugar nos nossos corações, como já dissemos, para que sua palavra habite ricamente, abundantemente, para que ela tenha lugar de residência, morada nos nossos corações, mais caminho o Espírito Santo tem para guiar aqueles que são filhos de Deus. Então, eu gostaria que nós considerássemos, partindo do seguinte aspecto. Irmão, a liderança do Espírito, ela não é, em primeiro lugar, comunicada na mente. E talvez isso seja necessário ficar claro para nós. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade aqui. Nós tendemos a considerar, muitas vezes, de uma maneira honesta, nós nos colocamos, temos um assunto, por exemplo, nos colocamos diante de Deus para considerar, tentar entender qual é o melhor caminho para tomar uma decisão sobre esse assunto. E então, nós de alguma forma até colocamos o assunto diante do Senhor. Esperamos algum tipo de posicionamento. E algumas vezes, nós temos alguma consideração do caminho, tomamos a posição, mas ainda assim não temos segurança. Ainda assim ficamos com o nosso coração agitado. Mas nosso Deus não é um Deus de confusão nenhuma. E nós precisamos aprender esse caminho de sermos liderados pelo Espírito, para que Ele gere nos nossos corações aquilo que é do seu propósito. Então aqui eu gostaria de sugerir para o irmão uma experiência muito prática no que concerne a essa liderança do Espírito. Você se lembra que o apóstolo Paulo ele diz que o Espírito Santo é o árbitro dos nossos corações. O que é um árbitro, irmão? O árbitro é aquele que decide, é aquele que aplica uma punição, né? Diz, não, agora pode parar. Ele aplica um cartão amarelo, um cartão vermelho, diz que é assim, que não é. Ele é a autoridade ali naquele ambiente. O apóstolo Paulo está nos ensinando que o Espírito Santo é o árbitro dos nossos corações. Mas, de certa forma, você e eu ainda ficamos um tanto quanto na subjetividade. Mas ele dá um passo mais e ele diz assim: seja a paz
a expressão prática desse árbitro e das decisões desse árbitro no seu coração. Então, irmão, sempre que faltar paz, não dê nenhum passo. Sempre que não houver paz, não dê nenhum passo. E isso é absolutamente prático. Por quê? Porque nós bebemos de um mesmo Espírito. Então, eu gostaria de falar com você sobre a paz, mas não apenas individualmente, porque nós não fomos chamados para viver apenas individualmente. O Espírito Santo é o árbitro que gera paz nos nossos corações. Suas decisões geram paz. A expressão prática das decisões do Espírito, do guiar do Espírito, se traduzem em um coração em paz. Mas na medida em que isso é experimentado, nós precisamos também da segurança dos irmãos. Então, se você é casado, irmão, e você tem tido no seu coração a ideia de tomar uma decisão, ouça os seus mais chegados. Maridos, nós somos cabeças dos nossos lares. Na medida em que o Senhor nos conferiu autoridade para exercer encabeçamento e não tirania sobre os nossos lares. Mas na medida em que uma decisão precisa ser tomada, e a responsabilidade em primeiro lugar é sua, varão, nós precisamos aprender a entender a sabedoria na multidão de conselheiros. Então o Senhor pode, através dos irmãos, por quê? Porque nós bebemos de um mesmo Espírito. Compreende, irmão? Existem decisões que são muito simples, né? Absolutamente simples. Você sabe que não deve passar ninguém para trás. Isso você não precisa perguntar para nenhum irmão. Tá certo, irmão? Seu coração vai ficar agitado se você estiver fazendo algo dessa natureza. Não vai haver nenhuma paz. Certo? Mas nós muitas vezes forçamos para então tomar uma atitude que satisfaça o nosso próprio coração. Mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aí é que nós precisamos aprender a ser sensíveis ao Espírito. Então, o que ele vai ligar nesses dois versos que lemos? Ele vai dizer, em outras palavras, parafraseando aqui, ele está dizendo, olha, na medida em que pelo Espírito nós aprendermos a mortificar os desejos da nossa carne, na medida em que esses desejos, essa correspondência com os desejos mundanos, com os desejos carnais, for sendo mortificada voluntariamente, porque é a si mesmo se negue, nosso Senhor não é violento. As referências que nós temos é, se quiser ser meu discípulo. Irmão, essa é a maior honra e o maior privilégio da terra. O Senhor, Ele poderia dizer assim, você vai ser meu discípulo. E Ele não teria nenhum problema com isso. Seu caráter de autoridade ainda seria manifestado. Mas Ele amorosamente diz, aquele que quiser. Porque o Senhor não lida com marionetes. Ele lida com homens que têm vontade e que podem escolher por Ele, única e exclusivamente pelo que Ele é e pelo que Ele em si mesmo realizou por nós. Então, Ele está dizendo para nós que essa liderança do Espírito, ela não é comunicada primeiro na mente, mas ela é comunicada no nosso ser mais interior, irmão, que envolve a nossa mente, mas não é primeiro na mente. Por que estou dizendo isso para você? Porque nós corremos o risco de tomar muitas decisões baseadas no nosso bom senso. E o Senhor, eu preciso te dizer, irmão, o Senhor não precisa do seu bom senso. Ele precisa da sua rendição. Ele precisa ser o Senhor e ocupar o lugar, o trono dos nossos corações. Na medida em que isso acontece, nós experimentamos esse guiar do Espírito. E isso que o apóstolo Paulo está procurando nos ensinar. Mas veja,
Ele vai nos dizer, se você conhece bem o ensino da palavra em Romanos, que esse mortificar dos feitos do corpo está ligado à liderança do Espírito. E então em Romanos 12, ele vai nos ensinar que uma das maneiras que o Espírito faz para que esses desejos, essa conformidade seja crucificada, esse espírito mundano, carnal, seja crucificado e morra, é uma mente que é renovada. Então abra sua Bíblia em Romanos 12, é um verso conhecido dos irmãos, e veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai nos ajudar a compreender que nesse processo, aqueles que se permitem ser guiados pelo Espírito, são aqueles que se sujeitam a esse processo de mortificação. Ou, segundo a linguagem de Romanos 12, de renovação da nossa mente. Porque, irmão, ele está falando aí de uma desconformação. Ele está dizendo que nós vamos sendo desconformados do mundo e conformados a outra coisa, na medida em que o Espírito Santo alcança lugar em nós para mortificar esses desejos que são gerados e têm uma expressão primeira na nossa mente. Eles são renovados, uma mente renovada pela palavra, ela é capaz de ser guiada. Irmão, ninguém que tem uma mente carnal vai experimentar a liderança e o guiar do Espírito. As nossas mentes precisam ser renovadas. Então, Romanos 12, vamos ler os primeiros versos, vão nos ajudar quanto a essa renovação. Então ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Veja como é voluntário, irmão. Veja que o apóstolo Paulo, Romanos é um livro que você tem muitas divisões, mas essa é uma divisão muito essencial do livro. Os capítulos de 1 a 11 são capítulos doutrinários. Os capítulos de 12 a 16 são capítulos mais práticos. Paulo começa o capítulo 12 falando do nosso andar, da renovação da nossa mente. Você vê? Então, o capítulo 12 ele diz: rogo-vos que voluntariamente apresenteis. É pelas misericórdias de Deus, que porventura você ignora, que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, pelas misericórdias de Deus, apresenteis. Tudo nasce com Deus. Deus é que fez um movimento na nossa direção. E pela sua graça capacitadora e misericórdia, Ele gera em nós a capacidade de nos apresentarmos. Mas, irmão, Ele conta com a voluntariedade dos nossos corações. Ele espera que você se apresente. Ele não vai sair atrás de você, catar você onde você estiver e trazer você e colocar no altar do sacrifício. Ele está dizendo: coloque o seu pescoço aqui no altar. Apresente-se. Apresente-se. Então ele continua: os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional aí, ou o vosso culto espiritual, seria uma tradução melhor, ou a vossa adoração espiritual, melhor ainda. Pelo Espírito, nós somos levados a oferecer algo agradável a Deus, na medida em que nos apresentamos a Ele. Ele te conhece, irmão. Você não precisa tentar resolver as coisas para depois se apresentar. Apresente-se, esse é o convite da graça. Ele não permitirá que você permaneça como está, não tenha dúvida. Mas apresente-se. Então, o verso 2 vai dizer assim: e não vos conformeis. Essa palavra é uma palavra importante, significativa. É uma palavra que fala de uma identificação, de tomar a forma. Então, deixe ser prático com você. Ele está dizendo que nós precisamos ter muito cuidado, sendo bem prático, para não falarmos como o mundo, para não nos vestirmos como o mundo,
para não trabalharmos como os mundanos, para não vivermos como os mundanos vivem e correm atrás dessas coisas, para não vivermos segundo o curso deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O Senhor nos livrou desse mundo. Nós permanecemos aqui sendo um testemunho do Senhor aqui. Agora, irmão, nós precisamos então que pela graça do Senhor, nossas vidas sejam lideradas, para que não haja uma conformação. E aí então a igreja deixa de cumprir seu papel de sal e luz. E ela não serve para outra coisa senão para ser pisada pelos homens. É isso que o Senhor Jesus ensina. Então, que pelo Espírito nós aprendamos o que significa essa liderança. E significa não sermos conformados com esse mundo. Então, que o Senhor nos livre, que o Senhor age em todos os aspectos que acabei de citar aqui, que são aspectos muito práticos. Como nós temos vivido, como nós temos entendido educação de filhos, como nós temos... Será que é segundo o mundo, irmão? Será que essa história aí de lei da palmada já entrou para dentro da igreja e nós deixamos de compreender que a vara afasta a estultícia do coração da criança? Como nós temos visto? Será que já tem penetrado esses conceitos do mundo que diz que, imagina, corrigir? Nunca. E aí a criança entregue a si mesma vem a envergonhar os seus pais. Que o Senhor nos ajude, para que nós sejamos guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito, através da sua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Que o Senhor alcance lugar em nós, para que nós não vivamos conformados, porque esse é o sentido. Nós somos do Senhor, nós nos reunimos, está tudo certo. Nós criamos nossos filhos, mas irmão, não é isso que o Senhor deseja. Você acha que o suprassumo, o mais importante, é frequentar as reuniões 2, 3 vezes por semana? Irmão, o Senhor nos chamou para viver para Ele. Nosso maior testemunho não é dado aqui, quando nós nos reunimos. Nosso testemunho é dado com a nossa vida integral, com a maneira que nós criamos nossos filhos. Deixa-me contar uma coisa para você. Quando a igreja foi perseguida, nos 2 primeiros séculos, o Império Romano levantou uma terrível perseguição. Muitos e muitos irmãos pagaram com suas vidas, foram lançados às feras, foram queimados vivos, muitos irmãos. Se você já teve o prazer de estudar um pouco sobre a história da igreja, você vai se lembrar disso que estou te dizendo. Muitos irmãos pagaram com suas vidas. O diabo se levantou ferozmente. A igreja nasceu no Pentecostes e nos 2 primeiros séculos o diabo se levantou com toda ferocidade através daquele império tão cruel. Muitos irmãos pagaram com as suas vidas. Mas depois, preste atenção, depois de 200 anos de perseguição, 200 anos, para cada cidadão, para cada 2 cidadãos romanos, um era cristão. Como isso aconteceu, irmão? Por que os irmãos do passado dizem que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja? Por quê? Porque na medida em que aqueles romanos olhavam, e quando você vai estudar um pouco melhor, você vê que o impacto naquela nação não foi direcionado exclusivamente pelas vidas que eram entregues no Coliseu, pelas vidas que eram queimadas. Mas quando você estuda um pouco, sabe qual é o aspecto que mais gerava perturbação e conversões daqueles romanos? Maridos que amavam suas esposas. Irmão, que impressionante é isso. Só o Senhor, pelo seu Espírito e por sua palavra, pode fazer isso. As mulheres eram absolutamente desconsideradas naquela situação, naquela civilização. Elas não tinham valor nenhum. Eram praticamente escravas em tudo e em todas as coisas. Mas os cristãos, por meio da liderança do Espírito e das palavras do Senhor, eles passaram a amar suas esposas.
E esse impacto, depois de 200 anos de perseguição, a metade do império havia se convertido ao Senhor. Que maravilhoso, irmão. Conformados ao Senhor. E esse é o testemunho da igreja. É para isso que nós fomos chamados. Nós não temos nenhum tipo de técnica, irmão. Nós não temos nenhum tipo de estratégia. Que estratégia nós podemos ter? Que necessidade a igreja tem de estratégia? Agora nós temos a estratégia tal. Irmão, nós temos a vida triunfante de Cristo. A vida triunfante do Senhor é o testemunho e a atração para todos aqueles que estão perdidos. Sempre foi assim. A nova, velha palavra do Senhor, nada mais. Nada mais. Nós não precisamos de nada mais. Você compreende? Que o Senhor nos ajude, para que nós compreendamos o que significa sermos liderados pelo Espírito. Então ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos. Irmão, sabe qual é a palavra grega para transformai-vos aí? A palavra grega é de onde vem a nossa palavra portuguesa, metamorfose. Essa palavra aparece em Mateus capítulo 17, verso 2. Em Mateus 17, sabe o que está acontecendo? O Senhor Jesus está se transfigurando diante dos seus discípulos. Ele é como se pelo Espírito fosse aberta uma fenda na vida incriada do Senhor Jesus, e ele então, é como se ele abrisse uma fenda naquele véu que era o corpo humano dele, que velava a sua glória. Então ele se transfigura diante dos discípulos, mostrando aquela vida triunfante, vitoriosa, vencedora. O que esse texto está dizendo para nós é que nós seremos, se não nos conformarmos ao presente século, se nossas mentes forem renovadas pela palavra, nós receberemos a transformação por meio dessa vida que vence, essa vida vitoriosa do Senhor, essa que é capaz de triunfar sobre a morte, essa que é capaz de manifestar a glória de Deus. É para isso que nós fomos chamados. Se nós seguirmos, irmão, eu gostaria que você considerasse, como já disse, que a liderança do Espírito ela não vai se processar primeiro nesse campo da nossa mente, nem dos nossos sentimentos. Nós não somos guiados nem pelo que nós entendemos, porque fé, presta bem atenção aqui, fé não é uma questão de compreensão. Fé é uma questão de união com Cristo. Muitas vezes nós cremos sem entender e obedecemos sem entender. E pela graça o Espírito Santo processualmente vai tornando as coisas claras para nós. Quem diz que precisa entender para obedecer? Nós precisamos aprender a sermos guiados e sujeitos ao Espírito. Então, na medida em que isso vai se processando, nossas mentes vão sendo renovadas, nosso caráter vai sendo moldado e aquilo que é de Cristo vai sendo visto. Agora, irmão, eu preciso sugerir, pontuar com você alguns aspectos práticos dessa liderança que nós vamos chamar de encabeçamento de Cristo sobre o seu povo. Esse encabeçamento ele é comunicado pelo Espírito. Então nós precisamos tomar um capítulo de Paulo que vai nos ajudar. Então gostaria de citar alguns pontos ligados a esse encabeçamento, a essa liderança. Você se lembra que Paulo, aos Colossenses, ele diz assim, que existem alguns que vivem baseados nas suas próprias convicções carnais. E eles não retêm a cabeça. Você se lembra dessa expressão? E não retendo a cabeça, eles vivem segundo seus próprios interesses e prazeres. E esses são os inimigos da cruz de Cristo.
Agora, o que significa então esse reter o cabeça? Esse estarmos retendo o nosso cabeça, porque nós não somos um corpo sem cabeça. Nós somos um corpo que tem um cabeça celestial. Nosso cabeça está nos céus. Seu corpo está aqui na terra. Esse é o novo homem da nova criação. Como o apóstolo Paulo diz. Um corpo liderado pelo seu cabeça, que tem essa liderança comunicada pelo seu espírito. Então é isso que eu gostaria de ver com você. E peço que você abra então sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Para nós tomarmos alguns versos e considerarmos brevemente. Nós não vamos ter tempo, irmão, depois você leia na sua casa todo o capítulo. Esse é um capítulo precioso, tão conhecido dos irmãos, é um capítulo que fala da unidade orgânica da igreja, do que a igreja é, um corpo para o seu cabeça. Irmão, o corpo não toma decisões sozinho. O corpo não age sem o comando da cabeça. De tal maneira que nenhum órgão, o coração, ele não fala assim, agora eu vou bater. Porque eu quero bater o seu coração, eu vou bater. O coração, ele bate porque o cérebro comanda o coração para bater. Todos os membros do corpo, eles são comandados pelo cabeça, de tal maneira que o membro, ele não bate para que ele satisfaça a si mesmo. O coração não bate como se a finalidade fosse ele bater para ele se sentir bem. O coração bate porque o corpo necessita. Você compreende, irmão? Então, na medida em que nós somos encabeçados, na prática, porque essa já é uma realidade, nós somos o corpo de Cristo, mas nós precisamos aprender a andarmos de forma prática, sempre que nos reunimos, nas nossas famílias, como um povo que retém o cabeça, de forma muito prática. Você vê? Então, eu queria, depois você lê esse capítulo, todo o capítulo é tão precioso, mas vamos começar selecionando o versículo 3. Eu queria que você visse nesse versículo que o Espírito é o único, presta atenção, é o único que comunica o senhorio de Cristo para a igreja. O senhorio de Cristo vem pelo Espírito, pelo liderar do Espírito Santo, porque Ele há de me glorificar, e Ele vos dará do que é meu, Ele vos guiará a toda verdade. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então, vamos aí, o verso 3 diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito, ninguém fala pelo Espírito de Deus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema é uma palavra forte, é amaldiçoado no original, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Agora veja, irmão, eu acho que está claro para você que nós não estamos falando de uma confissão somente com a boca. Porque nós estamos vendo muitas pessoas no nosso país fazendo confissões midiáticas com a boca, mas suas vidas não demonstram o encabeçamento de Cristo, a liderança do Espírito. Então nós estamos falando de vidas que reconhecem o encabeçamento de Cristo e que são guiadas pelo Espírito Santo. Esses não dizem Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Então esse é o primeiro aspecto que talvez precise ficar muito claro para nós. Quem comunica o senhorio de Cristo para nós individualmente e para as assembleias do Senhor, o bendito Espírito Santo. Então que isso fique claro para nós. É muito significativo nós compreendermos isso. Os versos então de 12 a 30 vão falar para nós, já que
no início do capítulo 12, você tem a diversidade do Espírito. O que o Espírito, na sua diversidade, concede por medida a cada um. E essa diversidade, presta atenção aqui, e eu queria dizer uma frase para você meditar. Irmão, diversidade é riqueza. Universidade é pobreza. Uma coisa uniforme é pobre, uma coisa diversa é rica. Diversidade é um sinônimo da riqueza de Cristo comunicada à igreja por meio do Espírito. Agora, o Espírito não nos comunica o que é da sua parte para que você use a seu bel prazer, para que você use para ser mais reconhecido, mas Ele comunica para que nós possamos servir ao corpo, porque o membro não tem finalidade em si mesmo, irmão. Ouça isso. É por isso que o Senhor, o Espírito Santo, na sua sabedoria, inspirou Paulo para comparar a igreja a um corpo humano, para que ficasse claríssimo para nós que nenhum membro pode dizer: eu sou mais importante do que você. Eu significo um pouco mais do que você. Nós precisamos compreender que existe diversidade e, portanto, funções diferentes, mas não importância diferente. Que o Senhor nos ajude, para que nós sejamos esses que testemunham isso na prática. Na prática. Considerando uns aos outros, amando uns aos outros, nos sujeitando uns aos outros. Então, os versos de 12 a 30, eles vão nos ajudar a compreender a beleza do fato de que nós fomos colocados em um corpo, irmão. Antes de qualquer serviço, o que mais significa é o fato de que nós fomos colocados num corpo. O mais importante não é o que nós fazemos no corpo, mas é o fato de nós estarmos no corpo, porque o que nós fazemos é consequência de onde nós estamos, no que concerne ao corpo de Cristo. Você vê isso? Então, graças ao Senhor, porque Ele nos buscou, Ele nos encontrou onde nós estávamos, e Ele nos colocou para dentro do seu corpo e nos fez desfrutar a bênção de sermos corpo de Cristo. Então que Ele nos ajude a experimentarmos essa liderança. Então aqui, agora, no restinho de tempo que nós temos, eu gostaria de sugerir para você 4 pontos práticos. Nesse capítulo 12, que vão nos ajudar, eles estão relacionados a essa liderança prática, individual e corporativa do Espírito sobre nós. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de sugerir para você, nós vamos chamar de assumir responsabilidades. E isso está no verso 15, diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Verso 16, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o deixa de ser. Esses 2 versos, eles falam para nós da necessidade que nós temos de assumir responsabilidades no corpo. Agora, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse assumir responsabilidades não tem a ver com uma leitura que nós fazemos. Irmãos mais velhos fazem uma leitura. Apareceu um menino aqui, ele está aqui entre nós, começou a visitar, então daqui a pouco eu já vou dar uma responsabilidade para ele poder permanecer aqui e não sair daqui. Não nos confundamos. Nós estamos falando de aqueles que amadurecem e, portanto, assumem responsabilidades. Porque, irmão, uma criança, ele não pode se responsabilizar por ninguém. Quanto mais imaturos nós somos, menos nós podemos assumir responsabilidades diante do Senhor. Na medida em que o Senhor nos leva ao amadurecimento, então nós podemos assumir
responsabilidades. Porque responsabilidades têm a ver com maturidade no corpo de Cristo. Na medida em que nós amadurecemos, nós assumimos responsabilidades por outros. Nós deixamos, a criança, ela é tão imatura que ela olha só para o seu próprio umbigo. Ela precisa que tudo seja feito para ela. Mas na medida em que ela amadurece, ela consegue perceber que o mundo não gravita em torno dela, que o centro do mundo não é o umbigo dela. Então ela passa a assumir responsabilidade por outros. E isso significa maturidade. Quando nossos olhos vão sendo tirados de nós, e o Senhor, por sua graça, vai nos conduzindo a ajudar, auxiliar outros. Então, o primeiro aspecto prático da liderança e encabeçamento de Cristo sobre o seu corpo. Ele nos conduz, nos lidera para assumirmos responsabilidades. Agora lembre-se, o apóstolo Paulo diz a esses mesmos coríntios que eles não tinham condições de assumir responsabilidades porque haviam rixas e contendas entre eles. E eles eram crianças. Ele diz, eu precisei dar a vocês leite, porque vocês não têm condição de receber responsabilidades maiores, porque vocês são crianças. Então, que o Senhor nos ajude para que nós compreendamos o que é essa liderança e encabeçamento de Cristo, para que então nós possamos assumir responsabilidades. Irmão, você vê que um irmão imaturo assumir responsabilidades é um grande perigo. Você concorda comigo? É como você dar uma faca na mão de uma criança. A criança não tem condições, ela não tem maturidade para aquilo e ela está com a faca nas suas mãos. Ela vai se ferir e ferir outros. Então, que o Senhor nos ajude para nós compreendermos que no corpo nós fomos chamados para assumir responsabilidades, para não olharmos uns para os outros e desejarmos aquilo que os outros têm. Que nós não tenhamos em nós o desejo e a compreensão de que no corpo existem algumas coisas mais importantes. O Senhor colocou alguns para serem boca. Mas eu queria tanto ser boca. Eu queria tanto ocupar essa função. Irmão, lembre-se. A boca cumpre uma função em favor do corpo. De modo que, se algo no corpo estiver mutilado ou inadequado, o corpo está doente. Todos os membros precisam funcionar. E a funcionalidade do corpo, ela é guiada e liderada pelo Espírito. Então você tem aí nesse capítulo tanta diversidade e mais algumas outras listas em outros lugares da palavra que nos ajudam a compreender a riqueza da diversidade do Espírito. Você vê? Então, primeiro aspecto, assumindo responsabilidades. Segundo aspecto, verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Esse segundo aspecto nós vamos chamar, o segundo ponto, no que concerne a liderança prática do Espírito sobre nós. Ninguém pode fazer tudo. Primeiro aspecto, assumindo responsabilidades. Segundo aspecto, ninguém pode fazer tudo no corpo. Porque se houver um desequilíbrio assim, o corpo estará doente, irmão. Quando alguns órgãos param de funcionar, e eles vão parando gradativamente de funcionar, essa pessoa ela falece por uma falência múltipla dos órgãos. Por quê? Porque tem órgãos que estão parados. Eles vão parando. Não adianta o coração ficar batendo sozinho. Não, eu vou ficar aqui, eu vou manter a vida. Falência múltipla dos
órgãos, um corpo doente. Então, que o Senhor nos ajude a estarmos sendo guiados para que a funcionalidade do seu corpo seja vista. Dependemos do Senhor e uns dos outros. Na medida em que essa interdependência ela é vista, praticada e vivida, o corpo adquire saúde espiritual. Que maravilhoso. Esse então é o nosso segundo aspecto. Ninguém pode fazer tudo. Terceiro ponto, versos 18 e 19. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Que impressionante, irmão. Esse terceiro aspecto é o seguinte: apreciar a função dos outros. Nós precisamos aprender a apreciar a função dos outros. Nós precisamos aprender a reconhecer aquilo que o Senhor tem confiado aos outros. Que os irmãos mais velhos aqui sejam irmãos que oferecem seus ombros para que outros possam subir. Os alicerces dessa construção aqui, eles estão para baixo do solo, que ninguém está vendo, mas eles sustentam essa construção inteira. Veja a importância dos alicerces. Os alicerces oferecem seus ombros para que a construção seja erguida. Agora, quando você chama alguém para vir aqui ver a sua casa, então você olha e fala assim: nossa, olha a beleza dos meus alicerces. Não, você fala: olha a beleza da minha casa. Porque os alicerces e o que foi construído são uma coisa só. Você vê? Então nós precisamos aprender a assumir responsabilidades, a compreender que ninguém vai fazer tudo no corpo de Cristo, mas também a apreciar as funções uns dos outros. Isso tem a ver com a liderança do Espírito. Se isso não acontecer, irmão, haverão rixas entre nós. Nós vamos dizer: não, eu sou pé e o pé é tão importante. Olha para você ver, se não tivesse pé ninguém andava. E se eu acho que o mais importante é o pé, porque é o pé que leva a gente aonde a gente vai. Você vê? Então, agora, eu queria chamar a sua atenção para um detalhe, porque até aqui o apóstolo Paulo vem fazendo comparação de membro e membro, certo? Ele vem dizendo que um membro não pode dizer que o outro é menos importante do que ele. Mas ele continua, olha para você ver, ele vai dizer algo muito importante no verso 21. Ele diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Está vendo? Ele está falando desse reconhecimento da função de cada um. Aí ele diz assim: nem ainda a cabeça. Você já prestou atenção nisso, irmão? Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de ti. Interessante o Espírito Santo tomar o pé. O pé geralmente não é uma coisa bonita, né? Tanto que o pé a gente esconde, né? Está todo mundo com um calçado aí. E interessante ele dizer que nem a cabeça pode dizer para o pé: não preciso de ti. Que maravilhoso, irmão. Como nosso Senhor é unido conosco. Como nosso Senhor tem um amor tão humilde. Porque Ele é suficiente em si mesmo. Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Mas Ele se colocou em uma comunhão tão íntima conosco, que nem a cabeça pode dizer ao pé: eu não preciso de ti. Que maravilhoso. Que maravilhoso relacionamento. Nós não somos descartáveis para o Senhor. Ele nunca vai nos descartar. Ele nunca vai olhar e dizer: não preciso de ti, pode ir embora. Nós é que fazemos isso uns com os outros. Mas o Senhor nunca faz isso conosco. Porque nem a cabeça pode dizer ao pé: eu não preciso de ti. Que maravilhoso. Então, o último aspecto que eu gostaria de sugerir, além desse, apreciar a função dos outros, esses ombros que são oferecidos pelos mais velhos. Os mais velhos, irmão, se nós formos mais um exemplo apenas, se nós formos pensar numa panela,
Os mais velhos, se a igreja fosse uma panela, os mais velhos nunca podem ser a tampa da panela. Os mais velhos precisam ser o fogo embaixo da panela, que oferece então oportunidade para que outros amadureçam. Graças ao Senhor, porque essa é a família do Senhor. Nós não somos uma instituição. Uma instituição, você contrata os profissionais para cada necessidade, irmão. Então, se está faltando algo, você traz uma outra pessoa, porque essa é descartável, não está cumprindo o papel que a gente esperava, que agradava a gente. Então, vamos chamar uma outra pessoa, vamos colocar uma outra pessoa. Irmão, você percebe que no corpo de Cristo não é possível fazer isso? Porque nós estamos falando de uma unidade orgânica viva. Isso é impossível. O pé, a cabeça não pode dizer ao pé, eu não preciso de ti. Você vê isso, irmão? Que o Senhor nos ajude a compreender isso em aspectos muito práticos, no que concerne a sua liderança sobre nós. E o último aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção está nos versos 23 e 24. E diz assim: os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Que maravilhoso. O nosso Senhor é maravilhoso, porque Ele coordenou o corpo. E essa é uma palavra muito especial. Ele diz que o Senhor promove cuidados no seu corpo, para que não haja isso que ele acabou de dizer. E esse quarto aspecto nós vamos chamar de preservar a unidade. Esse aspecto é de responsabilidade nossa, se queremos reter o cabeça. Nós não, veja, irmão, nós não fazemos a unidade. Essa unidade foi feita pelo Senhor lá na cruz do Calvário. Mas nós somos chamados a preservar a unidade. De que maneira nós preservamos a unidade? Conferindo maior honra àqueles que têm menos honra. É assim que nós preservamos a unidade. Porque Deus dispôs o corpo e Ele mesmo conferiu honra àqueles que menos tinham. Nós cuidarmos uns dos outros. E aqui, deixe-me fazer uma observação para você. Uma das maneiras mais eficientes de nós preservarmos a unidade é não fugirmos dos tratos de Deus com as nossas vidas pessoais. É não fugirmos dos tratos pessoais do Senhor, nos quebrantando, nos levando ao arrependimento. Porque quanto mais inteiros nós formos, mais dificuldades nós teremos com a unidade. Quanto menos nós sofremos os tratos de Deus na nossa vida pessoal, nós temos dificuldade de conviver até conosco. Tem dia que você levanta meio atravessado, olha no espelho, não está aguentando nem você. Não é isso? Mas nós precisamos de um trato do Senhor que nos livre do velho e nos renove de dia em dia, segundo Cristo, aquele poderoso Senhor que se refaz em retidão e justiça e vai sendo formado em nós. Né? Então, na medida em que nós não fugimos desses tratos, essa é a maneira mais eficiente de nós preservarmos a unidade. Agora, um último aspecto, então nós vamos encerrar. A consequência, irmão, da liderança e do encabeçamento do Espírito, sabe qual é? Não haverá divisão no corpo. Não haverá divisão no corpo. E o apóstolo Paulo vai terminar esses primeiros versos aí até o 25 dizendo isso. O verso 25 vai dizer assim: para quê? Para que denota propósito. O propósito do encabeçamento de Cristo pelo seu Espírito é para que não haja
divisão no corpo. Essa palavra divisão aí no grego é uma palavra muito interessante, irmão. Sabe qual é o sentido? Rasgar. É quando você pega uma folha dessa e rasga. Por mais que eu coloque ela aqui do outro lado e vou aproximando ela e vou colar um durex ou cortar uma pele, por mais que você junte, chame o melhor cirurgião plástico, vai ficar um sinal, uma marca. Então o que o Espírito está dizendo? Que nós fomos chamados para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em benefício ou em favor uns dos outros. Então esse princípio de que nós cooperamos uns com os outros e em favor uns dos outros, esse princípio da simplicidade e da humildade para a preservação da unidade, para que não haja divisão no corpo. Na medida em que o Espírito vai alcançando lugar em nós, para que sua liderança seja expressa e o encabeçamento de Cristo seja expresso, não há divisão no corpo. Nós, graças ao Senhor, temos sido tratados à luz da sua palavra, para que Ele nos faça saber muito claramente quem nós somos e também quem Ele é. E possa nos ensinar que, na medida em que vamos sendo conformados a Ele, esses lixos do nosso próprio coração vão sendo retirados e o Senhor vai sendo então glorificado nesse edifício que Ele tem edificado para a sua habitação. Graças ao Senhor por esse trabalhar tão intenso, tão perseverante do seu Espírito. Vamos agradecer o Senhor e orar por esse tempo. Senhor, bendizemos Teu nome poderoso e glorioso. Te adoramos por Tua palavra tão clara para nós. Nos ajuda por Teu bendito Espírito Santo a experimentarmos de forma prática Teu encabeçamento. Nós não queremos tomar decisões como se fôssemos um corpo sem cabeça, Senhor. Nós não queremos ser conduzidos por nosso bom senso, mas nós queremos ser liderados e conduzidos por Ti. Então usa a Tua palavra para trazer claramente para nós aquilo que está na Tua mente e no Teu coração. Para que não haja nenhuma dúvida, mas que sejamos guiados e saibamos que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Usa a Tua palavra e vai brilhando mais e mais sobre nós, até aquele dia em que nos encontraremos contigo. Bendito seja o Teu nome por essa manhã. Glórias ao Senhor. Amém.